Fala galerinha, beleza? Chegamos aí para mais uma aula de 8112, dando continuidade aí no nosso projeto de aulas em mapas mentais. Hoje nós vamos falar aqui sobre direitos e vantagens do servidor. Esse tema está previsto lá do artigo 40 até o artigo 44. Vamos falar aqui sobre remuneração, sobre gratificações, beleza? Tem tempo que eu não posto vídeo no canal, mas vamos dar continuidade aí e para poder facilitar o entendimento da legislação. Reitero que a leitura do texto seco da lei é muito importante para poder compreender melhor, porque muitas vezes o examinador vai copiar e colar do texto seco da lei. Beleza? Vamos lá? Então vamos começar aqui falando sobre remuneração, galera. O que vem ser a remuneração? A remuneração é a soma do vencimento acrescido das vantagens pecuniárias. Então você tem uma caixinha, dentro dessa caixinha, a caixinha se chama remuneração. Dentro dessa caixinha a gente tem o vencimento e tem as vantagens. Veremos sobre as vantagens, gratificações, indenizações, quais os tipos de vantagens, quais os tipos de gratificações na próxima aula. Mas por enquanto guardem isso, que a remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias. Beleza? E o que vem a ser o vencimento? O vencimento, a lei traz que a remuneração pecuniária pelo exercício do cargo público. Esse valor tem que ser fixado em lei e não pode ser inferior a um salário mínimo. Beleza? Pegamos o conceito aí de remuneração, vamos falar sobre o teto remuneratório. A lei ela traz 3 esferas para a gente poder se basear o teto. E essa é dividido no poder executivo, legislativo e judiciário. No poder executivo, o servidor ele não vai poder ter uma remuneração superior ao ministro de Estado. Já dentro do poder legislativo, a remuneração do servidor não vai poder ultrapassar o subsídio recebido pelos membros do Congresso Nacional. Já dentro do poder judiciário federal, o teto vai ser considerado o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. E no cálculo do teto remuneratório, não vai entrar a gratificação natalina e nem o adicional de férias. Esses dois não entram. Gratificação natalina é o 13º salário. E o adicional de férias que o servidor tem direito é 1/3 da remuneração. Vamos falar sobre esse gratificação natalina e adicional de férias na próxima aula com mais detalhes. Beleza? Algumas características importantes aqui, galera. O vencimento mais as vantagens permanentes é irredutível. Então, vencimento acrescido das vantagens permanente é irredutível. E o artigo 41, parágrafo 4º, ele vai falar da isonomia de vencimentos. Aqui está o texto da lei. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. Guardem isso. Próximo tema é sobre a perda da remuneração, né? O servidor que faltar ao serviço sem motivo justificado, ele vai perder o dia da remuneração de trabalho. E tem a opção também, já no artigo 44, ele vai falar da parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, que ele vai perder essa parcela também proporcional à diária. E ele traz umas ressalvas. Caso haja compensação de horário, não há que se falar em perda da remuneração. E também a outra ressalva que ele traz são as concessões lá do artigo 97, que é o quê? 1 dia para doação de sangue, o período necessário para o alistamento eleitoral, limitado a 2 dias, e 8 dias para casamento, falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos. Beleza, galera? Agora vamos falar aqui sobre a cessão. A cessão ela não está dentro do escopo do artigo 40 a 44, mas como a gente está falando aqui de remuneração, eu achei importante a gente fazer esse link com a matéria. A cessão ela vai estar disposta lá no artigo 93. E eu trouxe esse detalhe, é o seguinte.
Se um servidor ele foi cedido dentro da esfera federal, por exemplo, ele é do Supremo Tribunal Federal e foi cedido para o STJ, quem vai pagar pela remuneração do servidor é o cedente, nesse caso, o Supremo. Já se a cessão for realizada da esfera federal para a esfera estadual, quem vai pagar a remuneração vai ser o órgão estadual, vai ser o cessionário, a entidade cessionária, que vai ter o ônus da remuneração do servidor, beleza? Agora vamos falar aqui, eu trouxe aqui uma decisão do Supremo relacionada à acumulação de cargo público, relacionada ao teto remuneratório. O que o Supremo entende? Essa acho que foi uma decisão de 2017, se eu não me engano, e ela é lá do recurso extraordinário 602.043. Coloquei aqui para vocês, caso vocês queiram consultar. O Supremo diz que a soma dos vencimentos não está sujeito ao teto da Constituição. O teto ele tem que ser avaliado isoladamente em cada cargo, não somando os dois cargos para poder avaliar se está dentro ou não do teto remuneratório. Tranquilo? E aí eu trouxe as possibilidades do teto de acumulação de cargo público, que são 2 cargos de profissionais da saúde, 1 cargo de técnico científico mais um de professor, ou 2 cargos de professor. Beleza? Agora eu trouxe aqui também para vocês o supra-sumo para filé da aula. Olha só. Súmulas aplicados do artigo 40 até o artigo 44. Primeira súmula vinculante número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo da vantagem do servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Ou seja, não pode haver dentro da remuneração do servidor algum componente que seja vinculado, seja indexado pelo salário mínimo. Porque senão você teria que o salário mínimo aumentava e a remuneração do servidor aumentava automaticamente. Isso não pode ser vedado. Tá? Já vimos que a remuneração do servidor, o vencimento do servidor, ele tem que ser feito por meio de lei. Valor fixado em lei. Tranquilo? Então não pode haver essa indexação ao salário mínimo. Outra súmula importante é a 339 e a súmula vinculante 37, que ela fala: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Mais uma vez, não pode o Poder Judiciário conceder aumento para servidores com base na isonomia. Por quê? Porque o vencimento dos servidores tem que ser fixado por meio de lei. Súmula 680. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. O servidor está inativo, ele tem direito lá ao auxílio alimentação. Passou para a inatividade, se o servidor se aposentou, ele perde o direito ao auxílio alimentação. Tranquilo? Súmula 681. É inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula 682. Não ofende a Constituição Federal a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos desses servidores públicos. Ou seja, a administração atrasou o pagamento do servidor, é devido ao servidor, no momento do recebimento, a correção monetária decorrente daquele atraso no pagamento. Tranquilo? Finalizamos aqui a nossa aula do artigo 40 até o artigo 44. Na próxima aula, vou trazer exercícios para a gente poder revisar esse conteúdo. Tranquilo? Até lá, até a próxima.